Dia! Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Sexta-feira, gente, sexta-feira. Dia de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, pela semana, por toda a alegria que nos deu, a força, pela paz, pela tranquilidade, pela nossa saúde. A gente tem muita coisa que agradecer, né? Deus é lindo demais. Hoje esqueci meu tripé, não tem como eu colocar lá fora. Vou ficar aqui, ó, no meio dos raios de sol. Ó, que privilégio! Glória a Deus. Então vamos continuar a leitura desse capítulo 8, tão intenso, tão profundo, tão maravilhoso. Reconhecer e conhecer, né, essa graça de Deus, esse favor dele sobre nós todos os dias, todos os dias. Que o Espírito Santo abra o teu entendimento para essa palavra, que é uma palavra profunda, que fala diretamente ao nosso coração, né, ao nosso espírito, daquilo que nós somos em Deus. Amém? Então vamos lá. Ontem nós paramos no versículo 20, né? No 19. Lemos até o 19. Então vamos continuar ali. Vamos retornar a partir do 18 para a gente contextualizar bem. Oi, Vani, bom dia, querida. Tudo bem? Então vamos acompanha aí. Diz assim, versículo 18 do capítulo 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria vontade, própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que coisa tremenda isso. Oi, Kátia, querida, tudo bom? Bom dia. Pastor Cabral, seja bem-vindo. Então, olha, esse versículo é um complemento daquilo que a gente falou a respeito do quanto Deus criou esse universo, criou todas as coisas em harmonia, em amor, e o quanto a injustiça, o pecado, a iniquidade rompe com esse equilíbrio e toda a natureza padece, né? Como Oséias explica bem lá no capítulo 4 do livro dele. E aqui ele está dizendo, né, no 20, onde a gente parou ontem, que pois ela foi submetida à inutilidade, né? Toda a natureza, não por própria vontade, né? Mas por conta daquele que a sujeitou, o pecado mesmo humano, a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência, vai sair desse ciclo de destruição, né, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que os filhos de Deus se manifestem todos os dias, né, que restabeleça essa paz do Senhor. A gente sauda, a palavra toda fala, os apóstolos saudam uns aos outros com a paz do Senhor. E essa é a recomendação dele para mim, para você, a gente complementar com a paz do Senhor, declarar essa paz sobre tudo que está à nossa volta, sobre a vida das pessoas, para que a paz que esteja em nós acalme o ambiente à nossa volta, como comentei ontem da ministração do pastor Bill Johnson. E no 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só por isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, que é a vida com Jesus, né? A vinda de Jesus. Ele está dizendo que o nosso espírito anseia pela vinda do Senhor Jesus. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos nela pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, que falando, toda vez que você vê Espírito na Bíblia em letra maiúscula, ela está falando do Espírito de Deus, né? E em letra minúscula está falando do Espírito do homem.
E aquele que sonda os corações e intenções do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito de Deus, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus soberano em todas as coisas, sondando todas as coisas, sondando o nosso coração e intercedendo por nós, por aquilo que nós precisamos, através do seu Espírito Santo. Não é maravilhoso? Tudo vem dele, porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas. No 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, olha falando aqui de novo, né? Para o bem daquele que os amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa versão que a gente está lendo aqui é a NVI, ela tem uma forma assim, escrita mais simples da gente compreender, né? E eu gosto muito da Revista Corrigida, que é uma mais tradicional, assim, e aqui ele muda só o comecinho ali, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados por seu propósito. Na outra versão diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então é tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que nos acontece, todas as coisas, elas vão cooperando para o nosso bem. Então descansa no Senhor. Se a gente passa por tanta luta, por tanta dificuldade, e aquilo forma o nosso caráter para o caráter de Cristo. Paulo falou, nós temos o caráter de Cristo, é assim que nós fomos para ser. Quando o nosso espírito é recriado em Jesus, nós vamos formando em nós, o Espírito Santo vai formando em nós o caráter de Cristo, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Ele tem para nós. Não tem como a gente entrar na terra da promessa sem estar preparado para ela. Foi o que Deus fez com o povo de Israel, quando tirou ele do domínio ali do Egito e levou ele para a terra da promessa. Deixou eles peregrinando no deserto. A ideia de Deus nunca foi deixar eles 40 dias lá. Mas a escravidão nunca tinha saído do coração deles. Eles continuavam murmurando e reclamando das coisas que estavam acontecendo. Eles não conseguiam conceber Deus na vida deles. Eles não conseguiam entender que Deus estava tirando eles de um estado de escravidão. E eles lá com saudade das cebolas do Egito. Quem que tem saudade de cebola, né? É bom, mas não para sentir saudade. E eles queriam aquilo. Eles queriam viver naquele estado de escravidão. E enquanto a gente fica olhando para trás, para a nossa vida velha, para as coisas que já não fazem mais parte da nossa vida, não tem como a gente sair do lugar, né? Deus tem algo novo para nós. Você precisa tirar a tua visão das coisas velhas e colocar ela no novo, para que você avance em direção àquele alvo, sem ficar olhando para trás, né? No 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ele falando todo o processo cristão ali, né? Oi, Kátia, bom dia! Esse trecho de Paulo, como Pedro falou lá, que nós lemos na segunda carta dele, ele falou assim, tem muita gente que interpreta errado aquilo que Paulo escreveu. Mas ele fala das profundezas da grandeza de Deus. E esse trecho aqui que fala de predestinação deu origem a uma doutrina de predestinação, dizendo assim, não adianta o que você faça, você já está, se você não for predestinado, escolhido por Deus, você nunca vai ser salvo, né? E não é nada disso que Deus está falando. Ele está falando aqui nesse trecho da soberania de Deus, do conhecimento absoluto de Deus, que Deus já conhece o coração nosso desde a nossa formação. Ele sabe a inclinação do nosso coração, ele sabe se você vai vir para ele ou se você não vai. Então ele sonda os nossos corações e ele escolhe aqueles que têm o coração rendido e entrega para Jesus, né? Jesus falou isso, ele disse assim, a todos aqueles a quem o Pai me der, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então nós somos escolhidos de Deus para pertencer a Cristo, mesmo antes de você conhecê-lo, né? É lindo demais, né? Deus já conhecia você, Deus já amou você. A palavra fala isso também, né? Que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nesse sentido que Paulo fala, que nós já fomos predestinados para conhecer essa graça do Senhor, e viver, né?
né, nos chamou, nos justificou, ele nos chamou, nos escolheu primeiro, né? Nos justificou, nos tornou justos pelo sangue de Jesus e depois nos glorificou, como ele diz, né? Para ter uma vida com Deus, né? No 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa frase a gente vê estampada em tudo quanto é caneca, né? Camiseta, por tudo, mas você precisa conhecer o contexto de tudo isso. O que Deus está falando para você a respeito dessa palavra? Se Deus é por nós, você tem que saber que você está em Jesus e que, como ele falou lá no primeiro versículo, que nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus. Então não aceite nenhum tipo de acusação contra a tua vida, porque é Deus quem te justificou. Ele que diz que você é justo, ele é o justo juiz, ele é o juiz absoluto, ele que bate o martelo. Então se ele está dizendo que você é justo, né, que ele já perdoou os seus pecados, e já perdoou de antemão porque ele já te conhece, isso vai para outro tema, né, outro tema. Mas Davi conhecia isso e ele escreveu lá: bendito o homem a quem Deus não imputa pecado, né? Que lindo! Ele já conhecia esse amor de Deus que não olha para as nossas falhas, mas age com misericórdia para todos aqueles que o amam. Então, eu vou ler aqui, porque o 31, ele vai falando a respeito disso que eu estou explicando aqui para você, né? Que a gente precisa conhecer que nós estamos vivendo em Cristo, que nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, nem aquela que a tua mente às vezes traz para você. Repreenda, porque isso não vem de Deus, porque a palavra fala que dos teus pecados já não me lembro mais. A partir do momento que você se arrepende diante de Deus em verdade, coloca tudo aquilo que aconteceu, né? Senhor, eu me arrependo disso, eu me arrependo. Me perdoe, me lave, me purifica, me direciona para um caminho reto. E Deus é misericordioso e bom para perdoar os seus pecados. Eu estou falando tanto disso, alguém está precisando ouvir isso. Então vamos ler lá em 1 João, tá? Um versículo que eu quero que você anote aí. Lá nas cartas de João, um pouquinho antes ali de Apocalipse, acho que é 1 João 1, no versículo 9. Cadê? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso. Se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado e te purificar de toda essa injustiça. Não existe mais, né? Já não existe mais. Oi, Nena, bom dia. Então vou repetir ali, né? Vamos ler do 31 pra gente entender bem esse contexto dessa frase tão famosa, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Eu amo essa palavra que está aqui, juntamente com ele. Olha só, ele não deixou de fora isso, essa observação, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus entregou o seu próprio filho por amor de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então Deus vai nos alcançar com tudo aquilo que a gente precisa, mas juntamente com ele, com Jesus. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer, nada. Tudo que nós alcançamos dentro do nosso propósito é só em Deus, é só em Deus. Se você está alcançando coisas aí sem Deus, você não está dentro do seu propósito, porque para você viver o teu propósito, aquilo que Deus te criou para ser, você vai fluir de acordo com a direção do Espírito Santo dele, porque antes de você chegar lá, ele vai tratar primeiro o seu caráter, né? Aquilo que você é em essência, não aquilo que as pessoas veem. O que as pessoas veem é reputação, né? É diferente de caráter. Caráter é aquilo que você é diante das pessoas. A reputação é aquilo que você é diante das pessoas. O caráter é aquilo que você é quando você está sozinho, né?
só Deus vê, onde só Deus vê. Beijo, Soraya, tudo bem? Então, continuando, no 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso que a Bíblia frisa tanto que a gente não deve julgar a ninguém, porque nós não somos juízes. Juiz é Deus. Ele é o sumo juiz. Ele que dá o veredicto final. E é Ele quem nos justifica. Então não há condenação sobre as nossas vidas, porque nós estamos em Jesus e Ele não olha para nós, para os nossos pecados diretamente, mas Ele olha por nós por meio de Jesus. Ele olha pelo sangue de Jesus sobre nós. Ele nos purificou por meio do Filho dele, né? E da mesma forma, nós não devemos olhar para o outro com olhos de condenação, porque não somos nós que justificou a outra pessoa. Nós não morremos por ninguém, foi Jesus que morreu por ele. Então ele é servo de Cristo, ele não é servo nosso. Nós não temos direito de julgar a ninguém, não temos esse direito, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos, a gente não sabe em essência nem o que está realmente dentro do nosso coração. Quando a gente faz aquela oração que Davi fez lá no Salmo, né? Senhor, sonda o meu coração. Aí sim ele pode trazer à luz do seu entendimento aquilo que está lá oculto, às vezes até de você. Lembra que eu falei que o nosso pecado é que nem um mau ar? Só a pessoa não sente, porque já se acostumou com ele. Quando a gente anda naquele curso, fazendo as mesmas coisas, andando, fazendo do mesmo jeito, a gente não percebe que saiu do alvo, que saiu do lugar onde Deus tinha nos colocado para que a gente cumprisse o propósito que Ele tinha para nós. Aí Ele vem e nos traz de volta todas as vezes que a gente se sujeita à autoridade dEle, né? No 35, quem nos separará do amor de Cristo? Esse é outro versículo lindo. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, olha só que lindo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, né, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. É isso, que Deus ajude você a viver essa palavra, crendo que não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Se você se afastou por algum motivo, né, do caminho do Senhor, do propósito que Ele tem para você, volte, e Ele está ali te esperando de braços abertos, porque nada pode nos separar desse amor, nada. Como Paulo falou aqui, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada, nada, nada. Nada vai mudar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele vê em você. Ele te criou para ser mais do que vencedor, como Paulo falou aqui, né? O vencedor é aquele que disputa uma batalha e treina muito antes, né? Disputa aquela batalha e ganha no final. Quando Paulo fala que nós somos mais do que vencedores, é porque a gente não precisa nem lutar, né? Nós não precisamos nem treinar, nós só precisamos crer. Amém? Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã não, né? Amanhã, final de semana, eu vou deixar para você fazer esse momento, você e Deus, né? O horário que você achar mais conveniente. Que Deus abençoe grandemente, um excelente final de semana. E na segunda-feira, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 7h16.